Cristianismo, estoicismo e lei romana. A filosofia platônica não foi a única disciplina intelectual a deixar sua marca no cristianismo nos séculos formativos da tradição teológica clássica. Igualmente importante foi a influência da lei romana, que de muitas formas tomou o lugar da filosofia como a principal ocupação intelectual na metade latina do Império Romano Ocidental. É bem conhecido que os romanos eram mais pragmáticos, mais orientados para a prática do que os gregos, e que eles geralmente evitavam discussões teóricas por causa disso. Os romanos eram atraídos por certos tipos de filosofia grega, mas somente por aqueles tipos que possuíam, entre aspas, os pés no chão. Na época do nascimento de Cristo, os intelectuais romanos estavam divididos entre dois tipos de materialismo: o de Epicuro, por um lado, e o de Zeno e dos estoicos, por outro. Inicialmente, o epicurismo tinha a primazia, e o poeta-filósofo Lucrécio realmente compôs o que poderia ser chamado de antiteologia, uma explicação sobre The Nature of Things, de Rerum Natura, que não incluía a intervenção divina. Mais tarde, contudo, o estoicismo tornou-se mais popular e desde o tempo de Cícero, de 103 a 43 a.C., até o tempo de Tertuliano, 160 a 225 d.C., foi o credo mais popular entre os romanos letrados. Os estoicos consideravam o epicurismo como individualista, hedonista e irresponsável, ao mesmo tempo em que criam que o estoicismo poderia oferecer uma forma ética de vida que poderia sustentar um homem de negócios e confortá-lo tanto na desgraça privada quanto na pública. Por um longo período, acreditou-se que o estoicismo teve pouca influência sobre os cristãos, que eram supostamente mais atraídos pela espiritualidade imaterial de Platão, mas essa crença agora tem se revelado falsa. O platonismo não conquistou muita audiência nos círculos cristãos até o fim do século II, quando o estoicismo estava sendo amplamente considerado muito tempo antes disso. Há até mesmo um conjunto de cartas que dá a entender ser a correspondência entre Paulo e o filósofo estoico Sêneca, de 3 a.C. a 65 d.C., que, embora seja uma falsificação, não é tão fantástica quanto se supõe. Paulo estava em Roma e em contato com o Palácio Imperial. Ver Filipenses 4:22, na época em que Sêneca era o chefe dos conselheiros de Nero. Por isso não é impossível que os dois homens tenham se encontrado, especialmente se Paulo tiver sido julgado por Nero no ano 62 d.C. Tertuliano certamente cria que a filosofia de Sêneca estava muito próxima do cristianismo em muitos lugares, e ele mesmo teve pouca dificuldade em pegar empréstimos com o estoicismo quando a ocasião era oportuna. Uma razão para isso, presente nos escritos de Tertuliano, era que o materialismo do estoicismo tornava possível manter corpo e alma/espírito juntos, enquanto o platonismo interpretava a salvação como a libertação da alma do corpo. Como os cristãos criam na ressurreição do corpo e não exatamente na salvação da alma, o estoicismo parecia ter mais afinidade com o Novo Testamento do que o platonismo. Outra razão era que o estoicismo concebia a divindade como um fogo racional, uma substância etérea a partir da qual tudo passou a existir e à qual tudo retornaria. Para um estoico, a alma humana era uma centelha do fogo divino, que compartilhava da substância divina em um pequeno grau. Para os cristãos, deve ter parecido que essa ideia recebia um surpreendente e abundante apoio da Escritura. O Novo Testamento não afirma que o nosso Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12:29. Jeremias expressou o seu chamado profético por Deus como o poder de um fogo interior, Jeremias 20:9. E foi como línguas de fogo que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2:3. Deus já tinha aparecido até mesmo a Moisés em uma sarça ardente, Êxodo 3, de 1 a 14. E Elias tinha clamado a ele que mandasse fogo do céu para consumir o holocausto no Monte Carmelo. 1 de Reis 18, de 30 a 40. De muitas formas, o fogo parecia ter propriedades análogas àquelas encontradas em Deus. Ele era autogerador, entre parênteses, ou parecia ser assim, estava em constante movimento sem mudar seu caráter e estava em atividade no mundo material sem ser assimilado por ele. A principal fonte do fogo era o sol, e há passagens bíblicas que parecem descrever Deus dessa forma, conforme, por exemplo, em Malaquias 4:2, 1 Timóteo 6:16. Portanto, tornou-se comum o uso do sol como uma imagem de Deus e a descrição do Filho e do Espírito Santo como raios que emanavam dele.
Contudo, havia importantes razões pelas quais o fogo e o sol não podiam ser realmente identificados com Deus, e por fim, essas razões prevaleceram. Primeiro, o fogo é finito e Deus é infinito, uma posição fundamental que nenhum argumento pode remover. Segundo, o fogo era cultuado nas religiões pagãs, das quais os cristãos queriam distância sempre que possível. Terceiro, o fogo era geralmente visto como um dos 4 elementos. Os outros são a terra, a água e o ar, enquanto Deus é o criador de todo o mundo material. Gradualmente foi-se percebendo que o fogo era usado na Bíblia como uma metáfora para o poder que Deus tem de limpar e purificar o homem do pecado e da idolatria, e não como uma descrição de sua essência, e assim o pensamento teólogo moveu-se para um plano mais elevado e mais espiritual. Por volta do ano 200 d.C., o estoicismo estava definhando como filosofia, mas ele não morreu sem deixar sua marca no desenvolvimento da lei romana. O materialismo estoico apelava ao senso romano de praticidade, e foi graças a isso que muito de seu vocabulário passou a fazer parte do uso romano legal. Isso é particularmente verdadeiro com o uso do termo substantia, que passou da lei romana para a teologia nos escritos de Tertuliano. Substantia era a tradução da palavra grega hipóstasis, mas foi usada em latim apenas no sentido estoico de uma realidade corpórea. Quando Tertuliano aplicou essa palavra em sua teologia, ele foi obrigado a dizer que Deus era uma substância singular, pois ele era apenas um ser. Isso estava em contraste direto com o uso platônico do termo hipóstasis, que normalmente se refere à forma na qual a coisa, entre parênteses, ousia, essência, se manifesta. Orígenes pôde, portanto, dizer que havia 3 hipóstases e uma ousia, e essa linguagem tornou-se tradicional no pensamento ocidental. Para descrever a trindade em Deus, Tertuliano usou outro termo legal, persona, que nunca tinha sido usado em discussões filosóficas. Persona vem do teatro, onde significa máscara ou caráter, entre parênteses, dramatis persona, de Shakespeare. Cícero usou esse termo para se referir a um indivíduo particular, especialmente um indivíduo envolvido em uma transação legal, e a partir daí ele passou a ter uso legal geral. Quando Tertuliano passou a usar o termo na teologia, ele o fez porque percebeu que havia uma íntima relação entre a forma de pensar bíblica e a romana. A Bíblia previa os cristãos contra a filosofia. A Bíblia prevenia os cristãos contra a filosofia, mas lembrava-os de que Deus é um Deus de lei. No Antigo Testamento, ele deu sua lei a Israel, mas suas regulamentações foram adaptadas aos limites e limitações de uma nação. No Novo Testamento, a lei foi cumprida e restabelecida sobre uma nova base, a base do Evangelho, que Tertuliano chamou de nova lex. No Evangelho, os princípios da lei de Israel são reafirmados, mas a dispensação sob a qual essa lei foi administrada mudou com a vinda de Cristo e o envio do Espírito Santo. O que tinha sido previamente externo e opressivo agora tornou-se interno e regenerativo, sem que fosse alterado o sistema basicamente legal da aliança. Do lado de Deus, havia 3 participantes da aliança, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um dos quais possuía suas próprias atribuições. Entre parênteses, observe um imagético teatral, fecha parênteses, em seu cumprimento. Do lado dos seres humanos estavam inumeráveis indivíduos unidos a Deus pelo relacionamento pessoal como participantes dessa aliança. Esse imagético legal é fundamental para nosso entendimento, não somente do termo persona, mas de todo o desenvolvimento da teologia ocidental. O que, afinal de contas, é a justificação pela fé, senão a declaração, entre parênteses, legal do perdão de Deus e a restauração do pecador? Qual o significado da filiação por adoção em Cristo se o contexto legal não for levado em consideração? Tertuliano era um romano que não conhecia hebraico, mas tinha um claro conhecimento do conceito bíblico fundamental da teologia ocidental. O impacto da lei romana na teologia ocidental foi muito mais do que o empréstimo de algumas palavras pode sugerir. A lei romana era basicamente pragmática, relacionada com o uso do poder regulador e controlador, que tem sua fonte última em Deus. A teologia, portanto, veio a ser entendida como a dispensação do poder divino na obra das pessoas da Trindade, na estrutura da Igreja, nos meios de graça.
Essa ênfase pode ainda ser vista nas controvérsias que continuam a dividir as igrejas ocidentais hoje. Quase sem exceção, essas divisões são causadas por questões como a existência e o papel de um clero ordenado, a autoridade de documentos escritos e a validade dos sacramentos. Questões apoiadas em termos legais sobre questões de autoridade e jurisdição, que nós reconhecemos como sendo de crucial importância para o nosso acesso à graça de Deus. Hoje, está na moda atacar essa tradição, tanto porque ela é supostamente, entre aspas, antibíblica, quanto porque ela tende a ignorar os clamores do pensamento místico e contemplativo. Mas, embora essa tradição tenha suas fraquezas, a tradição ocidental a tem aclamado com justiça mais próximo do significado da Bíblia do que suas mais fortes alternativas. Melhor que rejeitá-la é aceitá-la, em princípio, e procurar suplementar suas fraquezas pela constante referência à palavra de Deus. Lembrando que foi justamente quando discutia um profundo ponto teológico que o apóstolo Paulo foi constrangido a enfatizar que, entre aspas, agora nós vemos um pobre reflexo. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conheceremos como também somos conhecidos. 1 Coríntios 13, 12.